6h11. Pedro Campos está louco para falar de esporte hoje, porque o Corinthians goleou ontem, né, Lucas Herrera? Muito bom dia. Pois é, Silvana, muito bom dia a você, bom dia também ao Pedro e a todo mundo que acompanha o Pulo do Gato aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos falar então primeiro sobre o Corinthians na Copa Sul-Americana, pedidos de Pedro Campos, que goleou o River Plate do Paraguai por 4-0, mas é bom que a gente reforce que esse compromisso do Corinthians não valia absolutamente nada, porque o Timão já estava eliminado da competição sul-americana. 2 gols foram marcados pelo Ramiro, e aquela história, né, Pedro Campos, Silvânia e ouvintes? Muitos dizem que a primeira impressão é que fica, outros dizem que é a última. O Corinthians deixou uma ótima impressão com o último jogo, assim como o Ramiro, que vai ser emprestado para o Al Wassel, lá dos Emirados Árabes Unidos, vai ficar por 1 ano lá, marcou 2 gols, um deles, inclusive, um golaço. Timão garantiu a segunda colocação do grupo, foi eliminado, mas mesmo assim garantiu também $120 mil ao todo na Sul-Americana, chegou a $1.020 mil, ou seja, R$5.300.000 em premiação. O técnico Silvinho estreia domingo pelo Timão contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Isso falando de Sul-Americana, que assim como o Corinthians, o Grêmio e o Bragantino, na verdade o Corinthians eliminado, Grêmio e Bragantino classificados para as oitavas de final. Hoje o Ceará tem compromisso também, podendo garantir vaga também nessa competição na fase de mata-mata. Um time que estava na Libertadores e vai para a Sul-Americana é o Santos, que ontem perdeu para o Barcelona de Guayaquil por 3-1 jogando no Equador, ficou com a terceira colocação do grupo e com isso ganha essa vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. O time que tem essa terceira colocação acaba indo então para a competição que é considerada uma segunda divisão das competições aqui da América do Sul, né? A Libertadores é a primeira, então os times que não se classificam e ficam na terceira posição vão para a Sul-Americana. Então Santos, Grêmio e Bragantino nas oitavas da Sul-Americana. Peixão, o único clube brasileiro que não conseguiu se classificar para as oitavas da Libertadores. 2 gols foram marcados pelo Damian Dias, que inclusive esteve próximo de ir ao Santos um tempo atrás, argentino que acabou com a partida na Vila Belmiro e também fez 2 gols no Equador. Peixão que teve uma reformulação de elenco, perdeu suas principais peças, Veríssimo na zaga, o Soteldo no ataque, o Pituca no meio de campo, tanto que a gente vai ouvir agora uma sonora, uma fala do Caio Jorge. Somente 19 anos para ele, marcou o gol na partida e foi o encarregado, além do auxiliar técnico Márcio Araújo, a falar com o torcedor, seu porta-voz dessa eliminação santista. Independente se eu fiz gol ou não, eu queria ter saído com a vitória. Meus companheiros e eu estamos muito chateados. Peço desculpa para a torcida santista. No Sul-Americano e no Brasileirão a gente vai entrar com outra postura, outra atitude para reverter essa situação. Só 19 anos para o Caio Jorge, que foi dar essa explicação para o torcedor do Peixe, o único brasileiro que não se classificou para as oitavas. A gente tem então Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional, além, né, de uma outra equipe brasileira que está classificada, que é o Fluminense, passou em primeiro no grupo do River. Inter, que ontem empatou com o Always Ready por 0-0, mesmo assim se classificou em primeiro do grupo. Próxima terça-feira tem o sorteio das oitavas de final no pote 2, que o pote de segundos colocados tem muito time grande. São Paulo está no pote 2, ficou em segundo. O Boca, que ontem passou em segundo, também está no pote 2. O River Plate, tem o Vélez Sarsfield, que pode ficar no pote 2, também joga hoje contra a equipe do Flamengo. Então vão ser oitavas de finais muito disputadas na Libertadores da América. Muito bem, Lucas Herrero. E a Liga Europa, hein? Qual é a notícia que chega da Liga Europa aqui para o ouvinte do Pulo do Gato da Rádio Bandeirantes? Um jogo épico, né? No mínimo épico. De um lado, um gigantesco clube inglês, Manchester United, tricampeão da Liga dos Campeões, 20 vezes campeão inglês. Do outro, o Villarreal, que em 98 anos de história nunca tinha conquistado um título de elite. No tempo normal, empate por 1-1, gol do Gerard Moreno para a equipe do Villarreal, gol do Cavani pro Manchester United, e aí nos pênaltis 22 cobranças, 11 para cada lado. Todo mundo acertou no Villarreal, e aí o goleirão De Gea, espanhol, que não conseguiu pegar uma cobrança dos espanhóis. Mas o outro também não, né?
Aí eu vou defender o De Gea, tadinho. Então, não tinha conseguido Na hora dele pegar. cobrar... Na hora de se consagrar para empatar e tadinho. manter, né, as cobranças alternadas, o De Gea perdeu, com isso, o primeiro título de elite da história do Villarreal. Só para ter uma ideia, o técnico do Villarreal, que é o Unai Emery, que tem 4 torneios, ele tem 4 conquistas. E o Villarreal, na história, tem só uma. Olha só. Então, o técnico tem mais títulos que o próprio time. A história foi feita. De forma invicta, né? Conquistou o torneio de forma invicta. Exato, o Villarreal conquistou de forma invicta, eliminando o Arsenal, que a época da Champions League lá atrás, em 2003, 2004, tinha eliminado o Arsenal, tinha eliminado o Villarreal, na verdade, de uma disputa de final de Champions League. Agora o Villarreal passou pelo Arsenal na semifinal, acabando com esse fantasma e também conquistando o título da Liga Europa. Pedro Campos e Silvânia Alves. 6h16, sábado tem estreia na programação esportiva da Rádio Bandeirantes, Lucas Herrero. E que estreia, né, Pedro? A gente vai ter a estreia de Reginaldo Leme. Acelerando aqui a partir do meio-dia, todos os sábados a partir do meio-dia, Reginaldo Leme e Fred Sabino, os dois vão estar aqui comigo na Rádio Bandeirantes para falar sobre Fórmula 1, automobilismo, Stock Car. Então, o Reginaldo Leme dispensa comentários, o mais experiente repórter, comentarista, especialista em automobilismo, vai estar com a gente aqui também com a equipe de esportes da TV, né? Equipe da Fórmula 1 da TV com Sérgio Maurício, Mariana Becker, Max Wilson, Felipe Giafone. A gente vai estar sempre aqui para comentar o pós-treino classificatório da Fórmula 1 e também trazer entrevistas exclusivas, só um aperitivo. Nesse final de semana teremos entrevistas exclusivas com Rubens Barrichello e Felipe Massi. Só para começar o Bandeirada nesse sábado ao meio-dia, primeiro programa de Reginaldo Leme. Sábado agora é dia de estreia. Alô pessoal, aqui quem fala é Reginaldo Leme. No cockpit da Bandeirantes, Reginaldo Leme. Para comandar um novo programa, Bandeirada. Reginaldo Leme na Bandeirantes. Anos de estrada, anos de pista. O mais experiente jornalista nas coberturas do automobilismo e, em especial, da Fórmula 1. Sabe tudo. Estaremos juntos todo sábado, falando muito de automobilismo, Fórmula 1, Stock Car e todas as outras categorias aqui na Rádio Bandeirantes. Sábado, meio-dia, a largada. A gente se encontra aqui e comemora no pódio. Bandeirada, com Reginaldo Leme. O Lucas Herrero, para terminar, ontem mais uma vitória do Brasil pela Liga das Nações de Vôlei Feminino, né? Isso, o Brasil que estreou anteontem com vitória sobre o Canadá por 3-1. Ontem venceu a República Dominicana por 3-0. Carol Gataz, Fernanda Garay, as duas jogaram demais. O Brasil então segue invicto na Liga das Nações de Vôlei Feminino em busca de mais um título com o técnico José Roberto Guimarães, único tricampeão olímpico do Brasil. Obrigado ao Lucas Herrero falando de esportes conosco aqui.